Agora na Verde Vale, Jornal do Meio-Dia. As notícias de Mineiros e região. Jornal do Meio-Dia, Verde Vale. 12:05, olá, ótima tarde para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje é segunda-feira, 8 de agosto do ano de 2022. Participa comigo desta edição o repórter J. Pereira. Vamos então aos destaques desta segunda-feira, início de semana. Goiás inicia a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos. Eleições 2022 mantém maioria do eleitorado feminino com 53%. Mega Sena acumula e prêmio do próximo sorteio deve ser de 8 milhões de reais. Escassez de contêineres eleva em 5 vezes o valor dos fretes para o Brasil. Goiás pode registrar mínima de 13 graus nesta semana com avanço de onda frio. Governo do estado decreta emergência ambiental por causa do longo período de chuva sem chuvas e o grande número de queimadas no estado. Banco Central aumenta a taxa básica de juros para conter a inflação. Beneficiários do Auxílio Brasil podem fazer empréstimo em banco de até R$2.200. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. A notícia como ela é. Uma ótima tarde para você mais uma vez. Sejam bem-vindos à edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia. Nas eleições de outubro, mais uma vez, as mulheres são a maioria entre as pessoas aptas a votar. Segundo o levantamento do Tribunal Superior Eleitoral, dos mais de 156,4 milhões de eleitores que poderão participar do pleito nos 2 turnos, 53%, pouco mais de 82,3 milhões, são do gênero feminino e 74 milhões do gênero masculino, o que equivale a 47%. Na distribuição regional dos eleitores, os 3 maiores colégios eleitorais, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, concentram quase a metade dos votos do país, 42,64%. O estado de São Paulo, que sozinho detém 22,16% dos eleitores. Há cerca de 18,3 milhões de mulheres e 16,2 milhões de homens em condições de votar. E a Mega Sena sorteada neste sábado não teve ganhadores e o prêmio principal ficou acumulado. No próximo concurso, a loteria deverá pagar 8 milhões de reais. Atenção aí para os números sorteados no concurso 2508, 41, 45, 48, 51, 53 e 58. A quina saiu para 26 apostas que irão levar cada uma R$71.728. Já a quadra teve 1.510 apostas ganhadoras. Cada uma vai receber R$1.764,37. Esse foi o terceiro sorteio da Mega Semana da Sorte, que ofereceu uma chance extra ao apostador com 3 sorteios na semana passada. Aqui em Goiás, a Secretaria Estadual de Saúde começa hoje, segunda-feira, a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos, que vai oferecer vacinas contra diversas doenças, como sarampo, tétano, tuberculose, coqueluche, difteria, meningites e hepatites. Para a multivacinação, o público-alvo são crianças e adolescentes de 2 meses a 14 anos, 11 meses e 29 dias, de acordo com o governo. Para este ano, o governo criou a campanha Show Dodói e prepara também um grande evento de vacinação chamado Dia D, no dia 20 de agosto. A campanha faz parte de ações do governo devido à baixa procura pelas vacinas nos últimos anos. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de 95% de cobertura da população infantil. Goiás tem pouco mais de 50% de vacinados este ano. E uma
Uma aeronave bimotor fez um pouso forçado e saiu da pista, segundo os bombeiros, na manhã deste domingo na GO 070 no aeródromo de Goiânia. A corporação informou que estavam a bordo o piloto, o copiloto e o mecânico, mas ninguém ficou ferido. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos disse que foi acionado, aliás, e que os investigadores vão utilizar técnicas específicas como coleta e confirmação de dados, preservação de indícios, verificação inicial de danos causados à aeronave ou pela aeronave e o levantamento de outras informações necessárias ao processo de investigação. O acidente aconteceu por volta do meio-dia. As equipes de salvamento e combate a incêndio dos bombeiros isolaram o local. O capitão Tiago Henning disse que a aeronave bateu no muro que dá acesso à pista de decolagem e aos hangares. E vamos falar de esportes, futebol. Final de semana movimentado pelo Brasileirão. O Palmeiras aumentou para 6 pontos a sua vantagem, aliás, para 9, né? A sua vantagem na liderança do Brasileirão ao ganhar com facilidade do Goiás por 3-0 neste domingo no Allianz Parque. A vitória em casa foi construída com gols de Mike, Rafael Veiga, que voltou a marcar após 3 erros em cobranças de pênalti, e Atuesta. O Palmeiras ampliou a sua série invicta na temporada para 9 partidas e soma agora 45 pontos. Na quarta-feira decide com o Atlético Mineiro, no seu próximo jogo, uma vaga às semifinais da Libertadores. E um gol de Cano no primeiro minuto deu tranquilidade ao Fluminense, que construiu boas jogadas durante a partida, mas acabou esbarrando na defesa do Cuiabá. Já no segundo tempo, o jogo foi mais aberto e as duas equipes tiveram boas chances, embora o Cuiabá tenha sofrido mais com a finalização das jogadas. O Fluminense, assim, se mantém na terceira posição com 38 pontos. O Palmeiras, como dissemos, é o primeiro com 45 e o Corinthians vem em segundo. Já o Cuiabá segue na zona do rebaixamento. É o 17º colocado com 20 pontos, 2 a menos que o Avaí, que é o primeiro time se salvando do rebaixamento no Brasileirão. O Fluminense agora volta a campo no próximo domingo contra o Inter em Porto Alegre às 19 horas. O Cuiabá recebe o Lanterna Juventude no sábado às 20h30 na Arena Pantanal. E as entregas de fertilizantes ao consumidor final somaram em maio 3.256.000 toneladas, 4,7% menos em comparação com o igual mês do ano passado. No acumulado do ano, o volume entregue ao mercado de 14.624.000 toneladas é 1,7% superior ao verificado nos primeiros 5 meses de 2021. Os dados são da Associação Nacional para a Difusão de Adubos e são os mais recentes divulgados pela entidade. Mato Grosso lidera as entregas de janeiro a maio deste ano com 25,2% do total, seguido pelo Paraná e por Goiás. Na sequência, aparecem os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Em maio, a produção nacional de fertilizantes intermediários aumentou 14,6% na comparação anual. Jornal do Meio-Dia. 12:14, direto para Brasília. Vamos ouvir os comentários de Alexandre Garcia nesse início de semana. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Circula nas redes sociais, circulam comentários da TV argentina sobre o Brasil. Admirados com o desempenho brasileiro. Aqui não sai, né? Aqui a gente torce contra o país. A gente quer ver o país lá embaixo, como fizemos nós, jornalistas, durante toda a pandemia. A gente queria ver você em casa, trancado, morrendo de medo, com pano na cara, sem respirar direito, e sem trabalhar, sem produzir, sem renda, né? Sem poder sair para a rua. A gente apoiou, meu Deus, a gente apoiou cada coisa, né? Rasgaram a Constituição e a gente apoiou. Mandaram a gente tomar uma experiência e a gente foi atrás, né? Disseram que não tinha tratamento e a gente acreditou, né? Meu Deus do céu. E agora o resultado da nossa teimosia, né? Daquilo que chamavam de negacionismo, quando negacionismo é exatamente o contrário, né? Nos acusaram daquilo que eles são. Tá aí, o Brasil derrubando a inflação, subindo o PIB
né? E a Europa e os Estados Unidos fazendo exatamente o oposto, subindo a inflação, subindo os preços, né? Havendo até escassez, havendo queda de produção de alimentos, né? E subindo juros, subindo inflação e caindo o PIB. Aí eu volto a falar dos argentinos, né? Gustavo Segre, citado pela Revista Oeste, pela excelente Revista Oeste, ele diz assim: o Brasil voltou a ser a 10ª economia do mundo. É o 6º mercado do mundo em recepção de investimentos diretos do exterior. E o índice de desemprego é 9,3%, o menor desde 2015. Somados os quase 5 milhões de empregos com carteira assinada, que serão criados até o fim do governo Bolsonaro, foram 4,5 milhões em 3 anos e meio, o Brasil terá criado tantos empregos formais quanto os existentes na Argentina, que são 5,8 milhões. Outro dado impressionante está no número de empresas. No Brasil, só nos últimos 16 meses, foram abertos 3,4 milhões de empreendimentos comerciais. Nesse ritmo, chegará ao fim deste ano com 20 milhões de empresas ativas. Isso representa 33 vezes a quantidade total de empresas existentes na Argentina, compara Segre. Tá, e a gente tem que ouvir a Argentina, porque aqui a militância é cada vez mais desesperada, né? Principalmente agora, porque a gente constata que no Nordeste, né, quem não está empregado está ganhando mais como autônomo. O sujeito prefere ganhar 5 mil sem carteira assinada a ganhar 1.200 como autônomo, com carteira assinada. Está se procurando gente para trabalhar no Nordeste. As vendas subindo, aquelas indústrias de confecções, de alimentos, de laticínios, todo mundo trabalhando em hora extra para entregar o produto. As vendas crescendo, ou seja, o consumidor está comprando. Isso que nem começou ainda o novo Auxílio Brasil. Por isso explica as recepções que o presidente está tendo no Nordeste. Em Recife, agora no fim de semana, foi uma loucura. Em seguida foi para Belo Horizonte, antes estava no norte de Minas, né? Então, é o novo Brasil. Que eu estou falando aqui porque o pessoal omite, esconde. Boa notícia é escondida, é uma coisa incrível que a boa notícia seja escondida. Eu queria lembrar, porque é pitoresco, né? É pitoresco. O presidente Bolsonaro, óbvio, que se vai comemorar 200 anos da independência, tem que ser uma grande comemoração. E a data nacional não é uma data militar. Data militar é o Dia do Soldado, 25 de agosto. 7 de setembro é uma data cívica. Vai se comemorar no país inteiro, em todas as casas desse país, em todos os carros desse país. Eu lembro quando se comemorou o sesquicentenário, 150 anos, se trouxe o corpo de Pedro, o príncipe que proclamou a independência, que tá depositado lá no monumento, ali no Riacho Ipiranga, em São Paulo. Agora vai vir o coração dele, que ficou em Portugal, porque ele é um herói de Portugal também, lá ele é Pedro IV. E então tem que comemorar. A Avenida Presidente Vargas fica longe do povo. Centro do Rio de Janeiro, pouca gente frequenta em feriado. Agora Copacabana enche no Réveillon. Por que não fazer em Copacabana? E a ministra Carmen Lúcia deu 5 dias para Bolsonaro explicar por que ele sugere isso. Vai ter que perguntar para o prefeito do Rio de Janeiro. A prefeitura é que autoriza desfile em logrador público municipal, né? Meu Deus do céu, estamos discutindo a festa maior nacional. Teve uma juíza que não queria usar bandeira, agora mais uma, né? Não é a iniciativa da Carmen Lúcia, ela nem pode tomar iniciativa nenhuma. É a iniciativa de um partido que tem 1 senador e 2 deputados. Incrível. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre presente
prezando excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64-3661-1799 ou pelo WhatsApp 64-99951-9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. Meio-dia e 20, primeiro intervalo do Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira. Governo do Estado decreta emergência ambiental por causa do longo período sem chuvas. Banco Central aumenta a taxa básica de juros para conter a inflação. Beneficiários do Auxílio Brasil podem fazer empréstimos em banco até R$ 2.200. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir daqui a pouco, logo após o intervalo comercial, aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Meio-dia e 24, estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, a escassez no volume de containers é um dos principais motivos para o aumento dos fretes de importação para o Brasil. O movimento de aumento dos preços teve início pouco antes do começo da pandemia, em março de 2020, se agravando com o lockdown que provocou o fechamento das fronteiras e comércios. De acordo com dados levantados pela Questra, startup especializada na gestão e monitoramento de cargas do comércio exterior, a mediana do frete da Ásia, um dos principais importadores do Brasil, foi de $1.900 em janeiro de 2020 para $9.800 no mesmo período em 2022, uma elevação de 416%. O cálculo foi feito com base nas medianas de preços envolvendo mais de 12 mil cargas transportadas entre o Brasil e outros países desde 2020. A metodologia exclui transações muito mais caras e muito mais baixas do que a média para evitar discrepâncias. Ainda no comparativo entre os anos de 2020 e 2022, a mediana do preço do frete global para o Brasil saiu de $1.600 para $2.600, um aumento de 67%. Aqui em Goiás, no decorrer desta semana, o estado pode registrar temperatura de 13 graus centígrados. Isso, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do estado de Goiás. Conforme a previsão, uma massa de ar frio se aproxima do estado e a região sudoeste, aqui onde nós estamos, deverá marcar menores temperaturas. Gerente do Cimego, André Amorim, explicou que o choque entre o tempo seco e quente que prevalece em Goiás com a onda de frio poderá causar instabilidade e provocar chuvas pequenas, talvez, como a que tivemos hoje de manhã. Segundo ele, ainda não foram visualizadas possibilidades de chuvas mais intensas no sudoeste goiano e também na capital Goiânia. O Cimego fará o monitoramento no decorrer dessa semana. E beneficiários do Auxílio Brasil podem fazer empréstimos em banco de até R$ 2.200. Especialista de quais pontos positivos e vantagens de pegar dinheiro para essa linha de crédito, nós vamos conferir agora nessa matéria de Brunelli Portela, direto de Goiânia. O Matheus Rodrigues é gerente de correspondente bancário e explica quem pode ter acesso às linhas de crédito para beneficiários do Auxílio Brasil. Pessoas físicas, né, que têm o direito ao Auxílio Brasil, as pessoas que cadastraram lá e recebem esse benefício do governo, a gente vai estar fazendo uma capitalização, né, com o pessoal, tá divulgando a internet, até por influenciadores também, pra gente estar chegando até essas pessoas. A partir deste mês, o Auxílio Brasil passará de R$ 400 para R$ 600. Além disso, quem ganha o benefício agora pode fazer empréstimos de até 40% em cima do valor que recebe. Porém, a responsabilidade da dívida será direta e exclusivamente do beneficiário. Para aqueles que precisarem do empréstimo, o valor máximo será de até R$ 2.200, parcelados em até 24 vezes. Dados do Serasa apontam inadimplência e bate novo recorde, atingindo cerca de 67 milhões de brasileiros. O segmento de bancos e cartões são os responsáveis pela maioria das dívidas, mais de 27% do total.
O educador financeiro José Mário ressalta sobre os pontos positivos e negativos de adquirir este empréstimo para evitar o endividamento. Normalmente as condições do consignado são melhores que o empréstimo comum. Os juros são mais baixos e o número de prestações é maior. Mas é sempre bom lembrar, é mais uma obrigação bancária a ser paga. Portanto, se não for necessário, não contrate. Não comprometa seu futuro sem uma necessidade real. O seu bolso agradece. Brunelli Portela, da Agência Brasil Central. Jornal do Meio-Dia. 12:29, voltamos falando de esporte. Foi noite do Leão no Castelão. O time de Vojvoda buscou ditar o ritmo da partida desde o primeiro minuto e mesmo com o jogador a menos, desde o primeiro tempo conquistou vitória por 2-0 em cima do Internacional. Lucas Crispim abriu o placar no fim do primeiro tempo e Hércules completou o placar diante de 39 mil torcedores. Com a vitória, o Fortaleza somou 21 pontos, subiu para a 17ª posição na tabela. A diferença para o Avaí, primeiro time fora da zona do rebaixamento, é de apenas 1 ponto. O Internacional tem 33 pontos e caiu para a 7ª posição. A 21ª rodada termina hoje. O Fortaleza entra em campo agora no próximo domingo contra o Ceará. O Clássico Rei será disputado às 16 horas também na Arena Castelão. Já o Internacional tem compromisso no meio de semana. O Colorado enfrenta o Melgar na quinta-feira às 19h15 pela Copa Sul-Americana. Pelo Brasileirão, o Inter vai enfrentar o Fluminense no domingo às 19 horas no Beira-Rio. E voltando a falar do agronegócio, a combinação de eventos negativos, tanto no cenário local quanto no global, como a falta ou o excesso de chuvas em certas regiões brasileiras e a guerra na Ucrânia, empurrou parte do agronegócio para uma situação que preocupa os credores do setor. Assim, parte dos produtores rurais tem recorrido à recuperação judicial. Os números por hora ainda são discretos. De 2020 para cá, foram cerca de 50 pedidos de recuperação, mas se trata apenas de uma ponta do iceberg, segundo especialistas. Isso porque neste ano está sendo observado um grande crescimento da procura por reestruturação, algo que em breve deve se refletir no levantamento. Uma mudança recente na lei permite que mesmo produtores rurais, pessoas físicas sem CNPJ, peçam proteção da justiça para negociarem os seus débitos. E o Banco Central aumentou a taxa básica de juros para conter a inflação. Entenda como isso impacta a sua vida, a vida das pessoas e a economia. Nessa matéria com Rafael Mesquita. O aumento da taxa básica de juros impacta toda a economia do país. A alta influencia até o consumo. Mas será que a população sabe de que forma? Realmente fica difícil a pessoa pegar empréstimos, né? A Selic, eu acho que ela faz a indexação de todos esses valores de juros e custo, né, do dinheiro para as pessoas que querem investir. Às vezes a pessoa está apertada, precisa de um dinheiro. Tem essa dificuldade agora, né? Cada vez maior, né? As coisas sobem, o juro fica mais alto, consequentemente tudo vai ficar mais caro. Os empréstimos, o custeio de tudo é pior, né? Aí o custo de vida vai lá em cima, o salário não sobe e o povo sofre, né? Mas o economista Maurício Vono afirma que a intenção do Banco Central é combater a alta da inflação. Cada vez que a gente vai no mercado, parece que as compras ficam mais caras e hoje o remédio mais acessível, né, a vacina contra a alta dos preços, contra a inflação, é o aumento da taxa de juros. Quando a taxa sobe, os juros cobrados em financiamentos, empréstimos e no cartão ficam mais altos. E isso desencoraja o consumo, o que estimularia uma queda na inflação. Estratégia errada para o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Sandro Mabel. Nós achamos que o controle da inflação apenas com taxa de juros, ela vai acabar com investimento principalmente. E isso pode comprometer os empregos do futuro. Por isso a federação tem monitorado, tem discutido, tem feito sugestões para que nós possamos acabar com essas altas de taxa de juros e possamos controlar a inflação com outros instrumentos, não só os monetários. A educadora financeira Kalênia Lima ainda acrescenta que a alta dos juros é ruim para quem precisa de crédito. Do ponto de vista da empresa, do empresário que deseja investir, ampliar seu negócio e necessita de financiamento, o custo do crédito está mais caro, bem como o custo do crédito para adquirir bens de consumo que requer um financiamento
financiamento também está mais caro. Ou seja, adquirir um imóvel, adquirir um veículo por financiamento ficou mais caro. O empresário do comércio varejista também não está satisfeito com a alta. O presidente do Sindilojas, Cristiano Caixeta, disse que o aumento dos juros é ruim para o setor. Neste momento de retomada, o Sindilojas não vê com bons olhos o aumento da taxa Selic. Tá? O aumento de juros ele vai encarecer o crédito e automaticamente vai inibir o comércio dentro do estado. No Brasil, a taxa básica de juros tem subido desde março do ano passado. Foram 12 altas consecutivas, saindo de 2% até chegar aos atuais 13,75%. Rafael Mesquita, da Agência Brasil Central. 12:34, mais um intervalo aqui no Jornal do Meio-Dia. E já a gente volta abrindo espaço para nossa redação. De lá chega o repórter J. Pereira com as informações do fim de semana em Mineiros e região. E ainda impacto da seca na safra 2021-22 de soja foi da ordem de 72 bilhões de reais. Não saia daí, voltamos já com todos os detalhes destas e outras notícias. Jornal do Meio-Dia. 12:36, já de volta com o Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, início de semana. Inflação, desemprego, renda em queda, juros em alta, orçamento apertado e contas atrasadas. No Brasil, ainda em crise, 1 em cada 4 brasileiros não conseguem pagar todas as contas do mês. Isso segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira pela Confederação Nacional da Indústria CNI. A situação é um pouco melhor para 44% dos brasileiros que afirmam que conseguem pagar todas as contas, mas que não sobra nada. Nesse cenário, 7 em cada 10 brasileiros não conseguem guardar dinheiro. A dificuldade em pagar as contas vem mesmo com a redução quase generalizada dos gastos. 6 em cada 10 brasileiros dizem ter reduzido suas despesas com lazer e 58% deixaram de comprar produtos de uso pessoal como roupas e sapatos. Para outros grupos, a economia foi mais crítica. 25% disseram ter reduzido ou deixado de comprar remédios e 19% deixaram de pagar o plano de saúde. A pesquisa mostrou ainda que 16% chegaram a vender bens para quitar dívidas e 14% deixaram de pagar ou atrasaram o pagamento do aluguel ou da prestação do imóvel. E o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado estadual Lissauer Vieira, do PSD, disse que não vai se licenciar do cargo para coordenar a campanha de reeleição do governador Ronaldo Caiado. A função na campanha do governador foi oficializada em anúncio no Diretório Estadual do PSD na manhã de hoje em Goiânia. Questionado em coletiva, Lissauer disse que não haverá necessidade de pedir licença do cargo na Alego para cuidar da campanha. A partir desta semana, a Assembleia deve passar a ter apenas 2 sessões ordinárias por semana, às terças e quartas. Isso porque a maior parte dos deputados são candidatos e estarão dedicados à campanha eleitoral. Na manhã de hoje, o governador Ronaldo Caiado foi ao Diretório Estadual do PSDB em Goiânia para anunciar que Lissauer será o coordenador geral da sua campanha. Jornal do Meio-Dia. Governo do Estado decreta emergência ambiental por causa do longo período sem chuvas e o grande número de queimadas aqui em Goiás. Vamos conferir os detalhes nessa matéria de Lucas Almeida. Depois de mais de 110 dias sem chuvas, a situação de emergência ambiental foi decretada pelo governo aqui no estado. Durante o período, está proibido em todo o território goiano o uso de fogo em vegetação, ressalvados os casos especialmente autorizados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente. É importante que a população não provoque queimadas, já que temos um decreto do governo estadual colocando a situação de emergência ambiental por conta das queimadas que não são poucas aqui no nosso estado de Goiás. A decisão é uma medida preventiva a incêndios florestais que todos os anos consomem grandes áreas do bioma cerrado e causam a morte de animais. As temperaturas nos últimos dias têm se comportado de maneira bastante elevada. E o que nos traz preocupação? Nós estamos aí com a combinação
muito calor no período da tarde, a umidade muito baixa e a vegetação extremamente seca. E os nossos prognósticos demonstram que o retorno do período chuvoso em meados de outubro. Esse ambientalista reforça que a decisão é bem-vinda, uma vez que o período crítico intensifica a propagação das queimadas. É bem-vindo o decreto do ponto de vista educativo, do ponto de vista da conscientização, da sensibilização, para que não se tenham maiores problemas com o uso do fogo. É claro que o fogo ele é uma técnica utilizada na agricultura desde muitos anos e, se empregado de maneira parcimoniosa, ele pode ser importante, principalmente em pastagens. E a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, e a Embrapa Soja discutiram nesta última sexta-feira estratégias para o enfrentamento da seca na cultura e o programa Soja Baixo Carbono. O pesquisador José Salvador Foloni apresentou os impactos do estresse hídrico na cultura da soja e as propostas de trabalho da Embrapa para melhorar a resiliência da cultura frente aos fatores climáticos adversos. Segundo ele, o impacto da seca na safra 2021-22 da soja foi calculado em 72 bilhões de reais, com perdas severas principalmente no Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Paraná. E com 4 gols marcados no segundo tempo, o Atlético Mineiro e Atlético Paranaense fizeram a partida mais agitada da rodada 21 do Brasileirão. O Galo abriu o placar na primeira etapa, viu o Furacão reagir na etapa final e virar para 3-2 com um gol decisivo de Canóbio no último lance da partida. O resultado que colou os curitibanos na briga pelo G4 e ampliou a má fase alvinegra no Brasileirão. Luiz Felipe Scolari mostrou ter estrela no seu comando e também dos seus comandados. Apostou em Vitor Roque no ataque e o garoto recompensou o treinador pentacampeão mundial com 2 gols na segunda etapa. Vamos nesta segunda-feira trazendo o resumo do que aconteceu neste fim de semana aqui em Mineiros, na área policial. Muitas ocorrências registradas. A polícia, ela registrou uma situação onde um indivíduo foi preso com uma arma de fogo. Ele estava em um bar, de acordo com o que foi registrado, após um desentendimento na hora de acertar as contas neste bar. Este cidadão teria apontado aí essa arma, né, ou mostrado esta arma para as pessoas que ali estavam em tom de ameaça. A polícia foi chamada, ele apresentou um CR, um certificado de registro desta arma. Só que o CR não dá o direito aí do cidadão portar esta arma consigo, principalmente em bares. O CR tem lá suas restrições quanto ao uso desta arma. Ele foi encaminhado para a delegacia, foi preso em flagrante, deve ter sido arbitrada aí alguma fiança para ele. Então foi registrado esta situação também de apreensão de arma de fogo. Uma briga generalizada em um bar acabou aí com 2 pessoas esfaqueadas e uma machucada após levar algumas pauladas. Tudo começou quando este cidadão que levou as pauladas, enciumado, com ciúmes aí da sua esposa, estar dançando com outros homens, começou a caçar confusão com as pessoas que ali estavam. Um rapaz, foi chamar a atenção dele e acabou levando um golpe de faca pelas costas. Posterior a isso, ele se apossou de um pedaço de madeira e desferiu alguns golpes em seu agressor. Um outro homem também que estava no local foi ali para apaziguar aquela briga e acabou sendo esfaqueado também. A polícia, então, fez o boletim de ocorrência, encaminhou aí para a delegacia e o pessoal deve ser ouvido por portaria posteriormente. Tivemos registrado também 2 tráficos de droga aqui em Mineiros. Um deles foi na BR-364, próximo aqui à cidade, próximo ao setor Santa Maria, local conhecido como Mangal, aí no meio do crime. São algumas mangueiras plantadas próximo à BR, e este local é utilizado por traficantes para esconder drogas. Ali existem muitos barracos às margens da rodovia e esses barracos, alguns deles, são ocupados aí por traficantes. O detalhe é que quando a polícia chegou neste barraco, estava lá apenas uma pessoa. Ele disse que é oriundo do estado do Mato Grosso e que estaria aqui em Mineiros foragido porque estava jurado de morte por uma facção do estado do Mato Grosso.
e ele estaria sob a proteção dos traficantes aqui de Mineiros. A polícia encontrou junto com ele um tablete de maconha, enterrado ao fundo aí deste barraco, outro tablete de maconha. Indagado de quem era a droga, ele disse que a droga era de um outro rapaz que conseguiu fugir da abordagem e diz que para guardar essa droga ele tinha garantia de sobrevivência, tendo em vista que o dono tinha voz ativa dentro dessa facção, que o mantinha vivo aqui em Mineiros. Vivo e preso agora por tráfico de drogas. A outra situação de tráfico aconteceu no setor Iores, quando uma mulher, que já é conhecida da polícia, avistou a barca preta, tentou desviar do caminho, mas foi abordada. Com ela foi encontrada uma porção, algumas porções de cocaína, né, e 2 balanças de precisão. Ela foi encaminhada à delegacia e posteriormente presa em flagrante por tráfico de drogas também. E o friozinho chegou, né? O friozinho chegou, é notícia em todos os sites. Hoje pela manhã foi registrado chuva, garoa em alguns pontos aqui de nossa Mineiros, região do Morro Vermelho, zona rural aqui de nossa cidade já bastante fria, e a previsão aí de temperaturas podendo chegar até 7 graus para os próximos dias aqui na nossa região. É hora de tirar o casaco, né, e as botas aí que estavam guardadas para se resguardar deste frio. Eram estas as informações de hoje da redação J. Pereira. O Jornal do Meio-Dia estará de volta amanhã. Boa tarde.